Olá pessoal, vamos tratar hoje sobre um tema que é taxas relacionadas. Nós vamos hoje tratar três temas nessa aula: taxas relacionadas, ponto de máximo e mínimo e também regra de L'Hopital, que é uma regra muito importante para a continuação dos nossos aprendizados. As taxas relacionadas têm a ver com as derivadas que nós estamos trabalhando, porque derivada, ou seja, uma f' de x, nada mais é de que uma df dx, ou uma dy dx. E nesse ponto, ela é uma taxa relacionada, porque ela varia y e x, varia f e x. Então, é uma taxa relacionada a outra variável. E aí tem aqui uma pergunta, que é uma motivação. Quando bombeamos ar para dentro de um balão, tanto o volume quanto o raio do balão crescem. E suas taxas de crescimento estão relacionadas, mas é muito mais fácil medir diretamente a taxa de crescimento do volume do que do raio. Em um problema de taxas relacionadas, a ideia é calcular a taxa de variação de uma grandeza em termos de taxa de variação da outra, que pode ser medida facilmente. Então, se eu posso medir o raio facilmente, eu consigo calcular também a variação do volume, e assim por diante. O procedimento é achar, encontrar, determinar uma equação que relacione as duas grandezas e então usar a regra da cadeia para poder derivar ambos os lados em relação ao tempo. Tá? Como sempre, eu vou colocar aqui a nossa tabela de derivadas para que vocês possam utilizar durante a resolução. E nós vamos começar a resolver o primeiro dos exercícios, na verdade, o primeiro dos modelos abordados aqui nesse caso aqui. Então, o primeiro problema é: ar está sendo bombeado para um balão, ou seja, exatamente a mesma pergunta que foi feita agora há pouco, né? Um balão esférico, de modo que seu volume aumenta a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Bom, deu uma informação para mim, a variação do volume, por quanto? Pelo tempo. Então eu sei que dV dt, que a variação do volume é de 100 centímetros cúbicos por segundo, uma informação. A pergunta é: quão rápido o raio do balão está aumentando quando o diâmetro for 50 centímetros? Bom, quão rápido o raio do balão? Ele quer saber então dr dt. Essa é a pergunta, eu quero saber dr dt. Quando o raio for 50 centímetros. Muito bem. Falta uma informação, né? Qual informação falta? Como que é a equação do volume do balão? Bom, mas a equação do volume do balão é algo que é simples para nós, que é o volume de uma esfera. E o volume de uma esfera é 4/3 de π vezes r ao cubo. Evidente que se você não tiver essa informação, ela tem que ser dada em algum momento para você poder resolver. Se o raio, desculpe aqui, falo que diâmetro, né? Diâmetro é 50. Se o diâmetro é 50, o raio é o diâmetro dividido por 2, tá certo? Portanto, o meu raio vai ser 25 centímetros. Só para deixar claro, porque ele deu a informação do diâmetro e não do raio. Bom, então, se eu tenho dV dt e eu quero dr dt, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar de um lado da equação o dV dt, e eu vou colocar que esse aqui é igual a quem? Eu tenho do lado de cá dr dt. Para poder cancelar esse dr aqui, que o dt eu quero que continue, né? Eu tenho que colocar dv aqui em cima, que eu quero que apareça dv dt. Então aqui embaixo tem que colocar dr. Então basta eu multiplicar dr dt por dv dt. Eu quero saber quem? dr dt. Então eu vou achar. Quem que é dv dt? dv dt para mim foi dado que é 100. dr dt é derivar, na verdade, r em relação a t. Mas a pergunta: eu conheço r em relação ao tempo? Não conheço. Então esse aqui vai ficar para mim dr dt, que é o que eu quero saber. Eu vou multiplicar por dv dr. dv dr é derivar o volume pelo r, ou seja, dv dr, eu consigo calcular que é décimo 3 fica 12 sobre 3 π r ao quadrado. Esse daqui cancela, portanto fica 4π r quadrado. Então aqui é vezes 4π r quadrado. Bom, então dr dt, se eu isolar ele, vai ficar 100 dividido por 4π r ao quadrado. Bom,
Então, ficou fácil de achar agora, né? Por quê? Porque eu sei que o meu raio ele é 25 e o π é uma incógnita para mim. Então, nosso π é 3,14, né? Então, dr dt vai ficar igual a 100 dividido por 4 vezes π vezes 25 ao quadrado. Eu posso fazer essa conta aqui, e se eu fizer ela somente simplificando, eu vou ter a resposta de 1 sobre 25π. Tá? Se quiser achar uma resposta, pode dividir. 25 vezes 3,14, dividir, mas assim já basta a resposta, porque eu já tenho esse número aqui. Tá? Simples, né? E a unidade de medida, de fato, é centímetro por segundo. Né? Exemplo 2. O exemplo 2 diz assim, ó, eu tenho uma escada que tem 5 metros de comprimento e ela está apoiada em uma parede vertical. Então vamos colocar aqui, ó, uma parede vertical, parede, e eu tenho uma escada. Essa escada aqui mede 5 metros. E está apoiada na parede, está lá. Aqui ela está apoiada aqui em cima. Se a base da escada, essa aqui é a base, desliza, ela vem para cá, com uma taxa de 1 metro por segundo, então vou começar a dar nomes desse aqui, né? Vou colocar esse aqui de eixo x e esse aqui de eixo y. Então, se ela está deslizando para cá, é porque dx dt vale quanto? 1 metro por segundo. Esse é meu dx dt. Quão rápido o topo da escada? Quer saber esse aqui. Quer saber quem que é dy dt. Essa é a pergunta. Quão rápido dy dt está escorregando para baixo quando a base da escada está a 3 metros da parede, quando a distância aqui for 3, ou seja, quando x for igual a 3. Bom, se vocês verem aqui, eu tenho que achar o y ainda, né? Essa equação aqui, ó, na verdade, o que é para mim? Triângulo retângulo. Se aqui é 3 e aqui é 5, inicialmente aqui é 4. Mas a relação que eu tenho, na verdade, é que x ao quadrado mais y ao quadrado é esse valor que eu vou chamar de h ao quadrado. Então, eu sei que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25. Pronto, fiz a relação. Agora, se essa aqui é a função, olha lá, quem que eu quero saber? Quero saber dy dt, certo? Então eu vou derivar aqui, ó. Se eu derivar essa função aqui em relação a x, eu vou ter 2x dx dt, porque eu estou derivando em relação a t, certo? Mais, vou derivar em relação a y, 2y dy dt. Vai ser igual a 25 derivado, vai dar zero. O dx dt eu já tenho. Quanto que é dx dt? É 1. Portanto, 2x vezes 1 é igual a 2y, na verdade, menos 2y, né? dt. dy dt. Eu quero achar o valor dy dt, mas eu sei quem que é x e quem que é y. Quem que é x para mim? O x é quando estiver a 3 metros. Então, aqui é 3, certo? Ó, 2 vezes 3 é igual a menos 2 que multiplica o y. Quem que é o y? Aqui é 4. Né? Isso aqui eu saio daqui, né? Para achar, né? 4 dy dt. Portanto, aqui vai ficar 12 dividido por menos 8 vai ser igual a dy dt. E por último, dy dt. Se eu dividir simplesmente os valores que eu tenho aqui, é 12 dividido por 4, vai dar menos 3 sobre 4, ou menos 0,75. Então é menos 0,75. E é metros, né? Metros por segundo. Por quê? Porque está indo para o chão, está descendo. Então ela é menos 0,75 metros por segundo. Fácil também, né? Exemplo 4. O 3 eu pulei, porque alguns exemplos são um pouco mais
complexos não interessa para nós nesse momento, né? Nossa intenção agora é explorar esses conhecimentos só. Eu tenho um carro A que está se movimentando para oeste a 90 km por hora. E um carro B que se movimenta para o norte a 100 km por hora. Então vamos fazer aqui um desenhozinho. Vou começar aqui. Aqui, ó, é leste, aqui é oeste, aqui embaixo para mim é o sul e aqui em cima é o norte, tá certo? Se o carro se movimenta para oeste, oeste primeiro, né? Ele está se movimentando para cá. Então, esse aqui eu vou chamar de eixo X, esse aqui eu vou chamar de eixo Y. Fácil, né? Então, é porque dx dt é igual a quanto? 90 km por hora. E o carro B está se movimentando para o norte a 100 km por hora. Está vindo para cá, para o norte. A quanto? 100 km por hora. Então, dy dt é igual a 100 km por hora. Também tranquilo até aqui, né? Ambos vão na direção de intersecção. Olha lá. Ambos vão chegar aqui nessa intersecção das duas estradas. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando o carro A. Aqui está o carro A. Aqui está o carro A e aqui está o carro B. Quando o carro A está a 60 metros, então aqui falta 60, o A vai estar aqui faltando 60, e o B a 80. O B vai estar aqui faltando 80. Essa é a pergunta. Qual vai ser a taxa em que eles se aproximam? Então eu quero saber essa taxa aqui, ó. Eles estão aqui nesse momento, depois vão estar aqui, depois vão estar aqui, vão estar aqui, vão estar se aproximando. Qual que é essa velocidade, tá certo? Para poder saber isso, eu vou chamar essa distância aqui, ó, de z. Então, o que eu posso dizer? De novo, um triângulo retângulo, posso dizer que z ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, perfeito. Vou derivar. Vou derivar quem? Todos eles, né? Aqui em relação a z. 2z dz dt. Que é que eu quero saber? Eu vou derivar o x. 2x dx dt. E vou derivar o y. 2y dy dt. Muito bem. O que eu tenho, o que eu quero saber? Eu conheço o x, o y e conheço o z. Mas eu vou colocar aqui os dy's que eu não conheço, vou colocar os dz's que eu não conheço e vou resolver para mim. Então vamos lá. Aqui vai ficar 2, vou ter que colocar na próxima página, né? Tá ficando muito apertado para resolver aqui, né? Copiei esse aqui, vou colar aqui na próxima e vamos lá resolver. Então, muito bem. As informações que eu tinha era que o dx dt era 90, dy dt era 100. Então, vou montar aqui. 2z, vou começar aqui, né? 2z dz dt, que é que eu quero saber, é igual a 2x. Quem que é o x para mim? O x, nesse momento aqui, ele está se aproximando, ele é 80 metros. Bom, então, ou eu passo tudo para quilômetro, tudo para metro, né? Se eu passar para metro, 80 metros são 0,08 km. E 60 metros são 0,06 km. Tá, e a pergunta é quem é o z, né? O z vai ser assim, né? Z ao quadrado vai ser igual a 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, z vai ser raiz 80 ao quadrado, 6.400, 60 ao quadrado, 3.600, vai dar 10.000. A raiz disso aqui vale 100, certo? Então, se z é 100 metros, ele pode ser escrito como 0,1 km. Pronto, tem as informações. Então, vamos lá. 2z, já sei quem que é z. O z, para mim, ele é 0,1. Então, vou colocar lá. 2 que multiplica 0,1 vezes dz é igual a 2 que multiplica. Quem que é o x?
O x é 0,08 e o dx? O dx, para mim, é a velocidade que eu tenho lá. A velocidade que eu tenho no x, quanto que ela é? Dx, o x é 60, era o contrário, né? O x é 60. Então aqui é 0,06 que multiplica a velocidade dele, e a velocidade dele é aqui 90 km por hora. Mais o 0,08, só que olha só, ele está indo da onde, né? Do mais para o menor, então na verdade aqui é menos 90. E o outro, a velocidade é 100, então vai ficar aqui menos 100. Pronto. Aqui ficou então 0,2 dz dt é igual a 2 que multiplica. Bom, se eu multiplicar 0,06 por 90, vou multiplicar aqui, né? Fazer a continha bonitinho, para não perder muito tempo e ficar fazendo a conta errada, né? 0,06 vezes 90 menos 5,4. Menos 5,4 menos, se eu multiplicar 0,08 por menos 100, vai dar menos 8. Então eu vou ter que dz dt, na verdade é 2 dividido por 0,2, é que deu menos 13,4. Ou seja, dz dt é 2 dividido por 0,2 a 10, né? Que multiplica menos 13,4 ou menos 134 km por hora. Vai ser a velocidade no qual eles se aproximam quando ele estiver nessa distância. Negativo por quê? Porque está voltando para trás. Só que se eu quero saber uma taxa, eu posso falar que a taxa dz dt ela é de 134 km por hora. Tá? Como está se aproximando, se é negativo ou se é positivo, é uma taxa, tanto faz. Bom, terminamos a parte de taxa de variação. Tem muito mais coisa para falar, mas se nós falarmos toda essa matéria, nós ficaremos aqui eternamente, né? A disciplina em matemática é muito mais extensa e ela pode abordar mais conteúdos. Valores de máximo e mínimo. Nós temos algumas importantes aplicações de máximo e mínimo. O importante é saber o seguinte: o valor máximo de uma função tem que estar dentro do domínio. E o máximo absoluto é o f do ponto C, no caso, ponto x. Ele vai ser o máximo se todo f de C for maior para qualquer outro x do meu sistema. E vai ser mínimo se ele for menor que todos eles ali. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Fazer uma curva aqui. Ó. Tá lá. Essa curva começa e termina. Qual é o menor ponto dela? Esse aqui. E o maior? Esse aqui. Então, esse aqui vai ser meu ponto de máximo. Esse aqui vai ser meu ponto de mínimo. Porque esse aqui, ó, não tem nenhum x que eu possa colocar aqui, que o f de x vai ser maior que esse ponto. E não tem nenhum que o ponto de mínimo vai ser menor que esse. Mas eu tenho esse ponto aqui, esse ponto aqui. Esse daqui depois eu vou chamar ele de ponto de máximo local. E esse aqui de ponto de mínimo local. E esses daqui são meus extremos. Extremos, tá certo? 1, extremo 2. Que ele pode ser um ponto de máximo também, se ele fosse maior ou menor que cada um daqueles ali. Bom, vamos ver os exemplos. Faça o gráfico dessa função aqui entre menos 1 e 4. Para fazer esse gráfico, eu preciso dos pontos de máximo e pontos de mínimo. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a derivada dessa função, tá? Porque a derivada vai me dar esses pontos aqui. Lembra que nesse ponto aqui, ó, a tangente é zero, aqui a tangente é zero, aqui a tangente é zero, aqui a tangente é zero. Então, se eu encontrar a derivada dele, a f' de x, igual a zero, eu estou encontrando os candidatos a ponto de máximo e ponto de mínimo. Então, a f' de x vai ficar igual a 12x à terceira, menos 48x ao quadrado, mais 36x. Entre menos 1 e 4 que me interessa. Bom, e aí? Eu tenho que igual a zero. Então, 12x à terceira, menos 48x ao quadrado, mais 36x tem que ser zero.
Veja que todo mundo aqui tem x. Posso colocar x em evidência. Na verdade, posso colocar 12x em evidência, né? Posso colocar 12x em evidência. E aqui vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. É porque ou 12x é zero, então x é zero, ou x ao quadrado menos 4x mais 3 é zero. Bom, então eu vou agora encontrar essa função aqui. Então, meu x vai ser menos b, 4, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 16, menos 4ac, que é 12, sobre 2a, que é 2. Então, meu x vai ser 4, mais ou menos raiz de 4, que é 2, sobre 2. Portanto, vai ser 4 mais 2, 6 sobre 2, que é 3. E vai ser 4 menos 2, que é 2 sobre 2, que é 1. Então, eu tenho pontos que podem ser máximo ou mínimo. 0, 3, 1. Vamos olhar se estão nesse intervalo, entre menos 1 e 4. Ah, todos eles estão, né? 0 é maior que menos 1 e menor que 4. 3 é maior que menos 1 e menor que 4. E 1 também é maior que menos 1 e menor que 4. Então, eu vou calcular qual que é esse ponto, qual que é esse ponto, esse e esses dois extremos aqui. Exatamente como está aqui, não. Vou calcular esse ponto, porque deu uma derivada zero, esse ponto, e os dois extremos eu vou calcular também. Então vamos lá. Fazendo então na próxima slide, né? Eu vou ter x igual a zero, x igual a 1, x igual a 3, x igual a menos 1 e x igual a 4. Ou seja, esse aqui é um extremo, esse aqui é um extremo, e esse aqui são pontos que vai ser máximo ou vai ser mínimo, eu não sei ainda. Mas como é que eu faço para achar agora? O meu f de x, ele não era lá do 3x à quarta menos 12 menos 16x ao cubo? 3x à quarta menos 16x ao cubo mais 18x ao quadrado mais 18x ao quadrado. Vou calcular o f de cada um deles. Primeiro, o f de 0. O f de 0 é 0, né? E o f de 1? O f de 1 também não precisa me dar conta, né? 3 menos 16 é menos 13. Menos 13 mais 18, 5. E o f de 3? Ah, o f de 3 tem que fazer, né? Porque vai ficar 3 vezes 3 à quarta. 3 à quarta é 81. Menos 16 vezes 3 à terceira, que é 27. Mais 18 vezes 3 ao quadrado, que é 9. Então, o f de 3 vai dar... Fazer essa conta tudo aqui. F de 3 são 3 vezes 81, 243. 16 vezes 27. 16 vezes 27. 432. E 18 vezes 9, 162. Portanto, vai dar 162 mais 243, menos 432, menos 27. Então, esse aqui é menos 27. E eu preciso calcular ainda o f de menos 1. Mas o f de menos 1, aqui vai dar 1, então vai ficar 3. Aqui vai dar menos 1, vai ficar mais 16. E aqui vai ficar 1, vai ficar mais 18. Portanto, ficou 18 com 16, 34, com 3, 37. E falta calcular o f do 4. O f do 4 exatamente igual a outra lá. 3 que multiplica 4 à quarta. 4 à quarta é 256. Menos 16 que multiplica 4 à terceira, 64. Mais 18 que multiplica 4 ao quadrado, que é 16. O f do 4 vai ser igual... Isso eu tenho aqui já a resposta direta, que você não precisa ficar resolvendo ele passo a passo, tá certo? Esse daqui, o f de 4 vai ser... Vamos ter a resposta, né? Para ajudar, né? Então, vamos fazer f do 4. F do 4. Então vai ficar
3 vezes 256 dá 768. Então aqui é 768. 768. 16 vezes 64 menos 1024. Menos 1024 mais 18 vezes 16, 288. Portanto, o f de 4 será 768 mais 288 menos 1024. 32. Então, tem todos os pontos. Tá? Vou colocar os pontos agora aqui no próximo slide e vamos definir ele. Então, o primeiro ponto que eu tenho, ele é 0 e 0. Esse ponto é 0, 0. O outro ponto que eu tenho, ele é 1 e 5. 1 e 5. O outro ponto que eu tenho, ele é 3 e menos 27. 3 e menos 27. O outro ponto que eu tenho, ele é 1, menos 1, na verdade, né? Menos 1 e 37. Menos 1 e 37. Só que esse aqui é um extremo, né? Ponto extremo. E o outro ponto extremo que eu tenho, ele é 4 e 32. Muito bem. Então, para poder calcular esses gráficos, esse gráfico aqui, eu vou colocar aqui agora meu x, meu y, né? X, y. Primeiro ponto é 0, 0. Vou colocar aqui uma caneta preta. Ponto 0, 0, tá aqui. Esse ponto é 0, 0. Esse ponto aqui, não sei se é máximo ou mínimo, vou saber daqui a pouquinho. 1 e 5. 1 e 5. Tá aqui. 1 e 5. O outro ponto é 3 e menos 27. A menos 27 vai ser aqui. É aqui embaixo. Vou ter outro ponto, agora são os extremos. Menos 1. Menos 1 com 37. Vou colocar 37 aqui em cima. Aqui. Esse aqui é um extremo. E vou ter o outro que é 4 e 32. 4 e 32 vai estar aqui, que vai ser outro extremo. Então, para poder fazer esse gráfico aqui agora, esse gráfico ele vai sair desse extremo, vai descer até aqui, vai subir para cá, vai descer e vai subir. Então, olha só, eu tenho aqui uma tangente, aqui outra e aqui outra. E são os três pontos que eu achei. Esse aqui é um extremo e esse é outro extremo. Um extremo deu 37 e outro deu 32. Então, esse aqui ele é um extremo. Esse aqui vai ser o meu ponto de máximo do sistema, porque ele é o maior de todos. Ele vai até o 37. Esse aqui é o ponto de mínimo, porque ele é o menor de todos. Esse aqui é um ponto de máximo local. Esse aqui é um ponto de mínimo local. E esse aqui fica só extremo, porque ele não é nem o maior nem o menor, tá? Continuando aqui então. Exemplo 7. O número crítico de uma função f é um número no domínio f, tal que f de linha seja zero ou f de linha não existe. Então, se f de linha for zero, é um ponto crítico, porque ou ele é máximo ou é mínimo, ou ele não vai existir. Enquanto os pontos críticos desse ponto, desse aqui, dessa função, não quer que eu saiba se ele é máximo ou mínimo, só pede para calcular os pontos críticos. Se é só para calcular os pontos críticos, eu vou fazer então f' de x. Esse aqui é U, esse aqui é V. Esse aqui vai ser U' vezes V, mais U vezes V'. Quem que é o U para mim? U é x elevado a 3/5. Quem que é V'? Quem que é U'? U' é K e o 3/5. E o x fica elevado a 3/5. Menos 5/5 é menos 2/5. Quem que é o V? O V, para mim, ele é 4 menos x. Quem que é V'? Menos 1. Portanto, f' de x vai ser U'. U' é 3 que multiplica x elevado a menos 2/5 sobre 5. Vezes V. Quem que é V? 4 menos x. Mais U. Quem que é U?
U é x elevado a 3 quintos, vezes v', que é menos 1. Portanto, f' de x vai ser igual a... Esse aqui vai descer, tá certo? Vai ficar 3 sobre raiz, aqui é raiz quinta de x ao quadrado, vezes 4 menos x, menos, aqui vai ficar raiz quinta de x à terceira. Vou tirar o mínimo aqui, ele é raiz quinta de x ao quadrado, certo? E aqui vai ser distributivo. 3 vezes 4, 12. 3 vezes x, menos 3x. Esse dividido por esse dá 1, então aqui vai ficar menos. Esse dividido por esse aqui, sobra esse aqui. Olha, esse aqui tem 1, né? Esse dividido por esse ele mesmo, esse vezes esse dá x, né? Então vai ficar menos x. Portanto, o meu f', vou continuar no próximo slide, f' de x vai ser 12 menos 3x menos x menos 4x dividido por raiz quinta de x ao quadrado. Para achar os pontos críticos é quando esse aqui é zero, quando não existe. Primeira condição para existir, o denominador não pode ser zero. Então, raiz quinta de x ao quadrado é diferente de zero. X tem que ser diferente de zero. Bom, esse aqui é o mesmo que eu colocar 5 meios, certo? Então, eu posso dizer que x é diferente de, quando aqui está elevado a 5 meios, o que eu faço com ele quando vai para o lado de lá? Eu tenho que elevar esses dois lados para o mesmo valor, ou seja, elevo esse aqui a 5 sobre 2, eu quero cancelar esse 5 sobre 2, eu vou multiplicar por 2 quintos, para dar 1. Então, aqui também elevo a 2 quintos. Então, x vai ficar diferente de zero. Se x é diferente de zero, x não pode ser zero. Então, zero é um ponto crítico. Ponto crítico 1 é zero. E o x? O y não sei. E aí depois eu posso falar que 12 menos 4x sobre raiz quinta de x quadrado tem que ser diferente de zero. Esse aqui vem para cá multiplicando, portanto 12 menos 4x é diferente de zero. Vai ficar que x é diferente de 3. Então, o outro ponto crítico é x igual a 3. Então, um deles é x0, o outro é x igual a 3. Pronto, eu tenho os dois. Tá certo, né? Tá perfeito. Então, os dois pontos críticos que eu tinha, um x não pode ser 0, o outro x não pode ser 3. Esses são os pontos críticos. Se eu quiser saber o y, basta substituir esse ponto lá no y lá e vou ter essa resposta. Deixa eu só ver se eu não errei nenhuma conta aqui. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 3x, e aqui ficou menos x mesmo, tá certo? Então, perfeito. Exemplo oitavo. Encontre os pontos de máximo e mínimo absoluto da função. Para poder achar esses pontos de máximo, mínimo, absoluto da função, o que eu vou fazer? Exatamente aquela regra lá. Vou fazer a derivada, vou calcular os pontos e vou calcular os intervalos. Então vai ficar aqui f' de x é igual a 3x ao quadrado menos 6x, igual a zero. Zero é 3x ao quadrado menos 6x. Portanto, zero é igual, posso colocar 3x em evidência, vai ficar x menos 2. Ou 3x é zero, significa que x é zero. Ou x menos 2 é zero, significa que x é igual a 2. Então, os meus pontos críticos, ou pontos de máximo e mínimo, um x é 0 e o outro x é 2. E eu tenho também os pontos extremos agora. Os extremos são menos meio e o outro extremo ele é 4. Então, eu vou calcular o f de cada um desses daqui. Tá? Então, eu vou calcular o f de 0, f de 2, f de meio e f de 4. Vou para o próximo slide. O f de x, ele é x à terceira menos 3x ao quadrado. X à terceira menos 3x ao quadrado mais 1. Então, vou fazer primeiro o f de 0. O f de 0 é 1. Então, o primeiro ponto crítico ele é
0 e 1. Segundo ponto crítico é 2. Então, vou colocar f de 2. Vai ficar 8, 4 menos 12 mais 1. O f de 2 vai ficar 8 mais 1, 9, menos 2, menos 3. Então, é 2 e menos 3. O outro é menos meio. Então, vai ser f de menos meio. Menos meio ao cubo vai ficar menos 1 oitavo. Menos meio ao quadrado vai ficar 1 quarto. 1 quarto vai ficar menos 3 quartos. Mais 1. O mínimo é 8. Menos 1, menos 6, mais 8. Ou seja, 1 oitavo. Então, aqui é 1 meio e menos meio e 1 oitavo. E 4, vou colocar aqui o f de 4, né? F de 4 vai ficar 4 a terceira, que é 64, menos 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48, mais 1. O f de 4 vai ficar 65 menos 1, 65 menos 48, deve ser 15, 17, né? 17, tá certo? E sim, né? 65, 17, perfeito. Então, f de 4 é 17. Bom, pergunta. Qual deles é o mais alto de todos? Esse aqui. Então, esse aqui é o ponto de máximo absoluto, o ponto de máximo. Quem é o menor de todos? Menos 3. Então, esse aqui é o ponto de mínimo absoluto, que é o menor deles. Aí, eu vou montar agora meu gráfico para poder conferir se está certo isso aqui, né? Olha lá. Vou colocar aqui mais um slide para colocar meu gráfico. Meu gráfico aqui vai estar x, y. Um ponto ele é 0 e 1. Olha lá. 0 e 1. Está aqui o ponto. Vou colocar a linha preta, né? Está aqui o ponto. O outro ponto ele é 2 e menos 3. 2 e menos 3. Tá aqui. O outro ponto ele é menos meio e 1 oitavo. Menos meio e 1 oitavo. Tá aqui. Outro ponto. E o último ponto ele é 4 e 17. 4 e 17. Tá aqui em cima. Para fazer esse gráfico, ele vai sair desse extremo aqui, vai subir para cá, vai descer para cá e vai subir para lá. Então, ó, esse aqui ficou o ponto de máximo, que é o mais alto de todos, é o absoluto. Esse é o menor de todos, ponto de mínimo absoluto. A diferença do máximo e mínimo é que o máximo coloca em maiúsculo, o mínimo coloca em minúsculo. São absolutos. Esse aqui é um ponto de máximo local, porque ele está mais baixo. E esse aqui, ó, não é nada, porque ele é só um extremo. Então, esse aqui é só um ponto extremo, certo? Então, respondendo a pergunta lá, encontros máximos e mínimos absolutos. Máximo absoluto, esse ponto 4,17. Mínimo absoluto, 3 e menos 2. E a última parte da matéria é formas determinadas e regras de L'Hopital. Escreve hospital ou l'hospital, mas você se lê L'Hopital, tá? Então, suponha que nós estejamos querendo analisar esse comportamento. F de x é ln de x sobre x menos 1. E eu quero saber quando x for 1 qual é a resposta. Então, é limite de x tendendo a 1 de ln de x com x tendendo a 1. Regra de L'Hopital pode ser aplicada sempre que esse limite for 0 ou for mais ou menos infinito. Tá? Sempre pode ser aplicada. Se for aplicada dessa forma, eu vou ter f de x sobre g de x e eu resolvo fazer a derivada dos dois. F' sobre G'. Vamos à prática aqui. Quero que x tenda a 1. Se eu colocar 1 aqui, vai ficar que o f de 1 é ln de 1 sobre 1 menos 1. L de 1 é 0 e aqui é 0. Ou seja, 0 sobre 0, posso aplicar no L'Hopital. Tá? E aí como é que eu aplico no L'Hopital? Funciona assim, ó. Limite de x tendendo a 1 de ln de x sobre x menos 1. Eu faço uma indicação, coloco uma flechinha, indico o que estou fazendo no L'Hopital e vou fazer a derivada de ln de x. Pela minha tabela, derivada de ln de x é 1 sobre x. E derivada de x é 1, quando x tende a 1. Portanto, isso aqui vai ficar limite de 1 sobre x quando x tende a 1, que é 1 sobre 1, que é 1. Tá lá. Limite 1. Simples de ser resolvido, né?
Então vejam que não tem segredo nenhum resolver exercício pela regra de L'Hopital. É só fazer essas derivadas e pronto. Temos aqui mais alguns exemplos, tá? Limite de e elevado a x sobre x ao quadrado. De novo, x tende a infinito. Então ficaria f de infinito é e elevado a infinito sobre infinito ao quadrado. E elevado a infinito é infinito, infinito ao quadrado é infinito, infinito sobre infinito, L'Hopital. Sempre que der essas regras, infinito sobre infinito, zero sobre infinito, infinito sobre infinito, zero sobre infinito, infinito sobre infinito, pode aplicar L'Hopital. Como é que aplica? Limite de x tendendo a infinito, de e elevado a x sobre x ao quadrado. Indica L'Hopital. Pode colocar em cima ou embaixo, tanto faz. Vai ficar limite de x tendendo a infinito de derivada de elevado a x, e elevado a x. Derivada de x ao quadrado, 2x. Mas se eu colocar infinito de novo, vai dar infinito sobre infinito, ou seja, continuo podendo aplicar L'Hopital. Então, limite de x tendendo a infinito, de elevado a x sobre 2x. Indica L'Hopital. Tem que escrever toda vez, tá? Igual a limite, derivada de elevado a x, e elevado a x, derivada de 2x, 2, quando x tende a infinito. Bom, isso aqui agora dá infinito sobre 2, que é infinito. Então a resposta é infinito para esse. Muito bom. Último exemplo agora, então. Esse exemplo aqui pede o seguinte: calcule o limite de x tendendo a π pela esquerda, seno de x, 1 menos cosseno. Então, primeiro eu tenho que testar, lembra, né? F de π pela esquerda. Isso aqui é seno de π pela esquerda sobre 1 menos cosseno de π pela esquerda. Bom, vou fazer um gráfico aqui. Π pela esquerda é aqui, né? Π. Quando ele sai de 0 a π pela esquerda, o meu x está aqui, meu y está aqui. O meu y tende a 0. Mas é 0 pela esquerda. Então, isso aqui vai ser a f de π pela esquerda, vai ser 0. Ah, 0 pela esquerda. 0 pela esquerda é 0, né? E aqui vai ficar 1 menos cosseno de π pela esquerda. O cosseno de π pela esquerda tende a menos 1. Menos 1. Então, isso aqui é 0 sobre 1. Menos 1 pela direita, né? Tá bom, tanto faz para nós aqui, né? Porque aqui vai dar 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, que é 2. 2 pela esquerda, ou seja, 0 sobre 2, tanto faz pela esquerda e pela direita, 0. Ah, deu 0, acabou, não precisa fazer nada. Então, ou seja, não precisa aplicar L'Hopital. Se eu aplicar L'Hopital aqui, está errado, tá? Está feito o resultado. Bom, nos encontramos na live dessa semana. A lista de exercícios disponível do 3.9 do 25 ao 27, do 4.1 do 47 ao 59 e o 4.4, 3 ao 30. Ótima aula para vocês. Nos encontramos na nossa live. Um grande abraço a todos vocês, pessoal. Até logo.